Bom dia, pessoal. Eu vou corrigir aqui, aquela nossa lista de exercícios que foi dada em sala de eletrônica. Foi feita na aula de quinta-feira, ok? Então, eu vou ler a questão e vou resolver, como sempre faço. Tá certo? A figura a seguir mostra uma bateria de notebook com algumas de suas especificações elétricas. Ela possui uma tensão de 11,1 volts e capacidade de 4.400 mAh. Indica o significado da sigla mAh. Eu acabei de falar, Então, o que significa mAh? Então, mAh significa miliampere hora. Não é vezes hora, viu, pessoal? Só miliampere hora. Agora, essa unidade de medida é utilizada para expressar qual grandeza elétrica. Veja o seguinte, o mili é só um multiplicador. O que você tem aqui, na verdade, é o ampere vezes hora. Ampere é a unidade de corrente, tá ok? E hora é a unidade de tempo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos corrente vezes tempo. De acordo com André Marie Ampère, a definição de corrente, ela é corrente, é carga sobre tempo. Então, se você pegar esse tempo e trouxer ele para cá, nós vamos ter que corrente vezes tempo é igual a carga. Então, veja, miliampere hora é uma unidade, relacionada à grandeza carga elétrica, ok? Ela expressa a quantidade de carga elétrica que a nossa bateria consegue armazenar, tá beleza? Tem um barulho passando aqui, vou esperar. Vamos admitir que essa bateria alimente um notebook que funciona com uma corrente de 2,2 A. Quanto tempo teremos de funcionamento desse notebook se no momento em que ele foi ligado a bateria estava totalmente carregada? Admita um funcionamento sem interrupções. Olha, primeiro, você tem que lembrar que 4.400 mAh é a mesma coisa que 4.400 vezes 10 a menos 3 ampere-hora. O que significa 4,4 vezes 10 a 3. O que é esse 4,4 vezes 10 a 3? É o 4.400, escrito em potência de 10, tá certo? E aí eu tenho aqui o mili, que é o 10 a menos 3. Pessoal, quando você multiplica a potência de 10, você conserva a base e soma os expoentes. Então, isso aqui vira 4,4 vezes 10 elevado a 0 ampere-hora. Todo número elevado a 0 é 1. Então, nós temos aqui 4,4 ampere-hora. O que é isso? Que a bateria consegue fornecer uma corrente de 4,4 ampere durante 1 hora. Tá certo? Então, se eu pego um computador e coloco 2,2 ampere, significa que esse computador vai estar consumindo a metade daquilo que a bateria consegue fornecer. Então, se ele está conseguindo consumir a metade, significa que a durabilidade da bateria será o dobro. Então, nós teremos aqui que 4,4 ampere, 1 hora. 2,2 ampere vai durar, portanto, 2 horas. Este é o tempo de funcionamento do nosso notebook, utilizando essa bateria que a gente tem aqui de 4.400 mAh. Tá ok? Então, esta aqui é a resposta da primeira questão. Segunda questão. Um chuveiro encontra-se ligado numa rede de 110 volts e possui uma resistência elétrica de 2,75 ohm. Pergunta rápida, Letra A. Determine a corrente que circula por esse chuveiro.
Então veja, se ele está ligado numa rede de 110 volts e tem uma resistência elétrica de 2,75 ohm, nós já sabemos que quem vê ri. Então, se você tem 110 com uma resistência de 2,75, isso vai dar um I. Quem que é o I? O I será 110 dividido por 2,75. Pessoal, essa corrente, se você divide 110, ok? Vou fazer separado aqui, ó. Se você pegar 110 e dividir por 2,75, igual às casas, tira a vírgula, e aí nós vamos ter 1.100 por 275. Vou arriscar aqui um 4. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 7, 28, com 2, 30, vão 3. 4 vezes 2, 8, com 3 dá 11. Olha aí, ó. Beleza. Puxa esse zero para cá. Nós teremos, então, uma corrente de 40 amperes. Essa é a corrente que vai circular pelo chuveiro durante o funcionamento dele. Calcule a potência desse chuveiro. Bom, se o chuveiro trabalha em 110 volts e tem uma corrente de 40 amperes, então a potência dele, VI, vai ser de 110 vezes 40. E aí, se você fizer essa multiplicação, 110 multiplicado por 40, 0, 4 vezes nada, nada, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 1, 4. A gente tem, portanto, 4.400 watts. Essa é a potência do chuveiro. Se ele funcionar durante 2 horas no dia, qual vai ser o consumo dele em quilowatt-hora? Então, a energia consumida é a potência multiplicada pelo tempo. Essa energia consumida vai ser de 4.400 watts multiplicado por 2 horas. E como eu quero o consumo só para o dia, eu não vou multiplicar por 30. Se fosse o consumo mensal, eu ia multiplicar isso aqui por 30. Então, nesse caso aqui, nós teremos um consumo de 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8, 2 vezes nada, nada, 2 vezes nada, nada. 8.800 watts-hora. Esse consumo eu pedi em quilowatt-hora. Para passar de watt-hora para quilowatt-hora é só dividir por 1.000. Então a gente tem aqui um consumo de 8,8 kWh. Esse é, portanto, o consumo do chuveiro elétrico. Beleza? Bom, isso finaliza a questão 2. A questão 3. Um condutor possui uma resistência elétrica de 360 ohms e está ligado a uma fonte de tensão igual a 120 volts. Qual que é a corrente que passa nele? Quem vê ri. Então a tensão de 120 é igual à resistência dele, que é de 360 vezes I. Automaticamente nós vamos ter que a corrente vai ser de vai ser de 120, né? Dividido por 360. Cancelando aqui, dividindo tudo por 12, eu tenho então 1/3 de ampere. Esta aqui é a corrente que circula por esse condutor ligado à rede de 120 volts. Qual que é a potência dele? A potência dele, né? Se ele está ligado numa tensão de 120 volts e tem uma corrente que é de 1/3 de ampere, a potência nele será VI. Então essa potência vai ser de 120 volts multiplicado por 1/3 de ampere. E isso aqui nos dá então 120 dividido por 3. Portanto, nós teremos 40 watts. Esta aqui é a potência dissipada pelo condutor através do efeito Joule. E calcule então o número de elétrons que atravessam esse condutor a cada segundo. Então, se a cada segundo, nós temos um tempo de 1 segundo e temos uma corrente que nós já vimos ali, que é de 1/3 de ampere. Beleza? Bom, como a corrente é a carga no tempo,
a gente sabe que a carga é a corrente vezes o tempo. Então, automaticamente, nós teremos uma carga que é de 1/3 multiplicado por 1 segundo. E isso nos dá uma carga que é 1/3 do Coulomb. Tá ok? Reparem que eu estou usando frações, porque fração é um número exato. Eu não tenho que ficar truncando aqui com decimais. 1/3 é 0,333333. Eu não estou fazendo arredondamento nenhum. Estou trabalhando com 1/3. Agora, a gente sabe também que carga é o número de elétrons vezes a carga elementar. Então, se eu tenho 1/3 de coulombs, qual é o número de elétrons para 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb? Então, daqui eu vou pegar o N, né? E vejam que o nosso 1,6, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, 1,6, ele vai vir para cá dividindo. Então, eu vou ter 1 dividido por 3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Como vocês usaram calculadora, isso aqui corresponde a 1 dividido, ou melhor, vou jogar o 10 a menos 19 para cima. 1 vezes 10 a 19 dividido por 3 vezes 1,6, 4,8. Então, se eu pegar aqui, né? Se eu vier aqui no cantinho, ó, e dividir 1 por 4,8, vou fazer arredondado. Eu vou igualar as casas, tirar aqui a vírgula, tá certo? 1 dividido por 4,8, ou 10 dividido por 48, a gente está vendo que não é possível. Eu vou colocar 0 e vou acrescentar um 0. Sempre 48 dá 2, 2 vezes 8, 16, vai 1, vai sobrar aqui 4, tá certo? Então, o que nós temos aqui? Vou acrescentar um 0, tá ok? Minha caneta está agarrando aqui. 40 dividido por 48 não dá. 400 por 48, tá certo? Vai dar aí mais ou menos 8. 8 vezes 8 dá 64. E 8 vezes 4 dá 32. Com 6 dá 38. Tá bom. Então, o resultado da minha conta, deixa eu escrever aqui embaixo, porque aqui não vai dar espaço, nós teremos um N que valerá 0,208 vezes 10 a 19 elétrons. E que número que é esse, na verdade? Esse número, organizando por causa da regra de potência de 10, você vai ter aqui, então, o seguinte, que esse N ele vai valer aproximadamente 2,08 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Então, essa é a quantidade de elétrons que percorre este condutor, ok? Em 1 segundo, para que ele seja percorrido por uma corrente de 1/3 de ampere. Tá certo? Isso responde, né, a nossa questão 3. Agora, uma questão de código de cores. Indique a resistência e a tolerância dos seguintes resistores com os códigos de cores abaixo. Então, você tem que marrom. Bom, eu não vou ficar abrindo aqui a tabela de cores, tá certo? Ela estava projetada no quadro e aí nós podemos ver essa tabela com o código de cor. Então, marrom é 1, beleza? Marrom é 1. Marrom, esse aqui, ó, é o multiplicador. Nós temos um resistor de 4 faixas. A terceira faixa é o multiplicador. Esse multiplicador é o 10 elevado a 1, tá ok? Então, nós temos aqui, na verdade, um resistor que é 1, 10 elevado a 1 é 10, 11 vezes 10 dá 110. Então, ele tem 110 ohms e a tolerância dourado, mais ou menos 5%. Esse é o valor da resistência do resistor marrom, 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 dourado. Amarelo, violeta, vermelho. Amarelo é 4, violeta é 7, vermelho é o multiplicador. Vermelho é 2, então 2, 10 elevado ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 47 vezes 100 dá 4.700 ohms.
A última faixa prata, tolerância, mais ou menos 10%. Você pode expressar isso como sendo 4,7K mais ou menos 10%. Beleza? Terceiro resistor, laranja 3, marrom vezes 10 elevado a 1. Então isso aqui nos dá um resistor de 330 ohm, dourado mais ou menos 5% de tolerância. Aqui nós temos agora cinza e verde, né? Então você tem cinza é 8, verde é 5, vezes 10 elevado verde. Verde é 5. Cara, isso aqui vai dar 85 com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a resistência. Marrom, mais ou menos 1%. Beleza? Então nós temos aqui um resistor de 8,5 mega ohm, mais ou menos 10% de tolerância. Tá beleza? Agora, um resistor vermelho, verde, laranja e dourado. Vermelho é 2, verde é 5, laranja, multiplicador, 10 elevado a 3. Nós temos um resistor de 25.000 ohm, dourado, mais ou menos 5% de tolerância. Ou seja, um resistor de 25K quilo ohm, mais ou menos 5% de tolerância. O resistor seguinte é um amarelo 4, violeta 7, vezes 10 elevado a verde. Verde é 5. Isso aqui nos dá um resistor de 47 com 5 zeros. Então nós temos um resistor de 4.700.000 ohms, mais ou menos dourado, 5% de tolerância. Então é 4,7 mega ohm, mais ou menos 5% de tolerância. E aí você tem um resistor azul 6, cinza 8, dourado. Dourado, pessoal, é 10 elevado a menos 1. E isso aqui é a mesma coisa que 68 vezes 0,1. E isso corresponde a 6,8 ohm. Marrom, mais ou menos 1% de tolerância. Essa é a resistência desse resistor azul, cinza, dourado e marrom. E por fim, um resistor violeta, amarelo, dourado. Violeta é 7, amarelo é 4, vezes 10 elevado a amarelo, 4. Isso nos dá 7,4 com 4 zeros. 740.000 ohm, mais ou menos dourado, 5% tolerância. Ou seja, é um resistor de 740 kilo ohm, mais ou menos 5% de tolerância. Então esses são os valores dos resistores do exercício 4, de acordo com os nossos códigos de cores. Passemos agora para os resistores SMD, né, que são os resistores Surface Mounting Device, né, e os códigos numéricos estão apresentados. Eu quero saber o valor das resistências. Lembre-se, o último algarismo é sempre a quantidade de zeros que a gente coloca depois dos 2 primeiros ou depois dos 3 primeiros, dependendo da quantidade de números que a gente tem. Então 220 é 22 com nenhum zero depois. Aqui, ó, este zero que aparece aqui, ó, não é um zero que vai ser escrito. Esse zero indica a quantidade de zeros que eu vou colocar depois do 22. Então esse aqui é um resistor de 22 ohms. A letra, quando ela aparece, ela substitui a vírgula. Então R47 significa vírgula 47. Claro que a gente completa esse número com um zero aqui na frente. Então nós temos um resistor de 0,47 ohm.
823, então é 82 com 3 zeros. Então nós temos 82.000 ohm ou 82 quilo ohm. Essa é a resistência do resistor 823. 6R8, 6,8 ohm. 5622 com 1 zero depois. 5.620 ohms ou 5,62 quilo ohm. 12R0 equivale a um resistor de 12,0 ohm. 332 com 4 zeros. Então nós temos aqui um resistor de 3.320 ohms ou 3,32 mega ohm. E por último, um resistor 2002. Então é 200 com mais 2 zeros. Isso nos dá um resistor de 20 quilo ohm. Estas são, portanto, as resistências dos resistores SMD que estão, aqui nessa questão. Bom, questão número 6. Considere o circuito a seguir. Uma bateria de 5 volts, um resistor de 10 ohms e um resistor de 15 ohms. Item A é para você determinar a resistência equivalente desse circuito. Como isso aqui é um circuito que só oferece um caminho para a corrente passar, ele é, portanto, um divisor de tensão, também conhecido como circuito em série. No divisor de tensão, a resistência equivalente é dada simplesmente pela soma dos resistores, no caso o R1 mais o R2. E a resistência equivalente, então, será de 10 ohms mais 15 ohms. E isso nos dá, então, um total de 25 ohms. Esta é a resistência equivalente do nosso circuito, que tem um resistor de 10 e um de 15. Calcule a corrente que circula pelos resistores. Bom, se a bateria tem uma tensão de 5 volts e nós temos uma resistência equivalente de 25 ohms, nós teremos uma corrente que será V sobre R. E aí nós temos, então, 5 dividido por 25. 5 volts por 25 ohms. Isso nos dá uma corrente de 1/5 de ampere ou uma corrente de 0,2 amperes, que é expressa como sendo 200 miliamperes. Esta é a corrente que circula, então, por este circuito. Repare que essa corrente, no circuito divisor de tensão, divide tensão, não divide corrente. Então, essa corrente de 0,2 amperes é aquela que vai passar no resistor R1, é aquela que vai passar no resistor R2 e é também aquela que vai passar pela bateria, tá ok? Então, nós vamos ter a mesma corrente aqui, 0,2 amperes. Bom, pessoal, o que nós vamos ter aqui então, Sabendo que a corrente é a mesma em todo mundo, vamos responder aqui aos itens dessa questão. Bom, primeiro, calcule qual é a resistência equivalente do circuito. Então, nós vamos ter o seguinte, No circuito divisor de tensão, a resistência equivalente é a soma das resistências do circuito. Então, no caso aqui, nós temos uma resistência, vejam, de 10 ohms e uma resistência de 15 ohms. Então, nós vamos ter aqui, na verdade, que a resistência equivalente é a soma de 10 ohms mais 15 ohms. Portanto, nós temos uma resistência equivalente de 25 ohms. Essa é a resistência equivalente do circuito.
Calcule a corrente que circula pelos resistores desse circuito. Lembre-se, para calcular a corrente, eu não uso cada resistor isoladamente. Eu penso no circuito como um todo. Portanto, eu preciso saber que existe uma tensão de 10 volts. Olha aqui, ó, a nossa bateria, aliás, de 10 não, né? De 5 volts. Nós temos aqui uma tensão de 5 volts. E não dois resistores, mas o circuito enxerga os dois resistores juntos, né? Então nós temos tensão de 5 volts e temos uma resistência total ou equivalente de 25 ohms. Eu uso esta resistência para determinar a corrente no circuito. E aí, quem vê ri, né? Se eu tenho 5 volts, uma resistência de 25, eu vou ter uma corrente. Esta corrente será então de 5 por 25. Pessoal, essa corrente é uma corrente de 1/5 do ampere. E aí nós temos então uma corrente de 0,2 amperes. Vale lembrar que 0,2 amperes é a mesma coisa que 200 miliamperes. Confira aí, tá? Bom, nós não usamos os 200 miliamperes nas contas, nós vamos usar apenas os 0,2 amperes, tá ok? Por quê? Que contas, né? Porque eu pedi aqui para você calcular a tensão em cada resistor. Para fazer isso, a gente tem que lembrar que o resistor 1, ele tem uma resistência, vejam aqui, ó, de 10 ohms, tá certo? Então, se ele tem uma resistência de 10 ohms e circula por ele uma corrente de 0,2 amperes, nele vai existir uma tensão RI. E essa tensão RI vai ser de 10 ohms vezes 0,2, ou seja, nós teremos uma tensão de 2 volts. Perceba que dos 5 volts da bateria, 2 volts estão aqui no meu R1, tá ok? 2 volts. Agora eu vou achar qual que é a tensão no nosso R2. Para achar a tensão do R2, eu vou usar o mesmo artifício. É um resistor de 15 ohms, percorrido por uma corrente de 0,2 amperes. Nós teremos uma tensão RI, e essa tensão será de 15 vezes 0,2. Essa tensão será, portanto, de 3 volts. Então, mais uma vez, repare, eu já escrevi aqui, hein? Ó, no meu resistor terá uma tensão de 3 volts. Lembrem-se que no circuito divisor de tensão, a soma das tensões dos resistores tem que dar a tensão elétrica da bateria. 2 mais 3, 5. Ótimo! Respondido a esse item, né? Vamos fazer então o último item, que é a potência dissipada por cada resistor. Cada resistor, então, vou pensar aqui no resistor R1. Se ele tem uma tensão de 2 volts, né? E é percorrido por 0,2 amperes, nós teremos uma potência VI, que será, no caso, 2 volts, 0,2 amperes, teremos uma potência de 0,4 watts. Esta é a potência dissipada pelo resistor 1 por efeito Joule, por aquecimento. E aí, nós vamos calcular a potência do R2. Lembrando que a tensão nele é de 3 volts e a corrente é de 0,2 amperes. No circuito divisor de tensão, a corrente é a mesma para todo mundo. Então, a potência VI, esta potência será, portanto, 3 volts, 0,2 amperes, teremos uma potência de 0,6 watts. Então, aqui está a potência dissipada pelos dois resistores. Nós vamos testar para ver se essas potências estão corretas. Como é que a gente testa a potência, né? A gente já sabe. Para testar a potência, basta achar a potência da bateria. Como é que a gente acha a potência da bateria? É o VI da bateria. Note que a tensão na bateria é 5 volts e que a corrente nela é 0,2 amperes. Então, nós teremos uma potência de 1 watt. Pessoal, se você somar 0,6 watts com 0,4 watts, nós temos
1 watt. Então, as potências dos resistores estão corretas. Então, eu finalizo aqui, né, a resolução da lista impressa, que foi feita em sala na aula passada. Então, agora eu vou resolver as questões que foram passadas no quadro, beleza? Então, as questões do quadro, a primeira delas é essa aqui, ó. É um circuito com 2 resistores, um de 4 e um de 6, percorrido por uma corrente de 2 amperes. A gente não conhece a tensão da bateria, tá certo? Então, a pergunta era, qual que é a tensão da bateria, qual a tensão em cada resistor e qual que é a potência dissipada por cada resistor, beleza? Então, nós vamos fazer essa resolução. Bom, como isso aqui é um circuito divisor de tensão, este é um circuito divisor de tensão. Como é que eu sei disso? Porque ele só oferece um caminho para a corrente passar, tá certo? Então, como ele é um divisor de tensão, ele não divide corrente. Então, a corrente de 2 amperes é a mesma para todo mundo, tá certo? Então, isso significa o seguinte, né? Que a corrente de 2 amperes vai estar passando no R1, a corrente de 2 amperes vai estar passando no R2 e essa corrente de 2 amperes também vai estar na bateria. Como que eu encontro, né, a tensão da bateria? Eu tenho que lembrar que no divisor de tensão, a tensão da bateria é igual à soma das tensões dos resistores. Então, se eu achar a tensão que está no resistor 1 e a tensão que está no resistor 2, somando essas duas tensões, eu encontro a tensão da bateria. Então, nós vamos tentar encontrar aqui agora, né, quanto que valem o V1 e o V2. Então, eu vou pegar aqui, ó, no resistor 1. A resistência dele é 4 ohms. A corrente que passa nele é 2 amperes. Então, no R1, eu vou ter uma tensão V1 que vai ser RI. Essa tensão V1 é de 4 ohms vezes 2 amperes. Então, a tensão é de 8 volts. Então, reparem, no resistor 1, eu já tenho uma tensão de 8 volts, consegui encontrar. Agora, eu vou tentar achar aqui agora a tensão do resistor 2. Lembre-se, o resistor 2 tem uma resistência de 6 ohms e uma corrente de 2 amperes. Então, sobre ele vai ter uma tensão RI. Essa tensão vai ser de 6 ohms vezes 2 amperes. Isso nos dá uma tensão de 12 volts. Então, vejam só, eu tenho uma tensão V1 de 12 volts e uma tensão V2 de 12 volts. A V1 de 8, a V2 de 12. Então, qual que é a tensão da bateria? Muito bem. A tensão da bateria é o V1 mais o V2. Então, a tensão da bateria será de 8 volts mais 12 volts. E isso nos dá, portanto, uma tensão de 20 volts. Encontramos aqui a nossa tensão da bateria. Beleza? Está respondida essa questão. Encontramos a tensão da bateria, agora nós vamos encontrar a potência dissipada por cada resistor. E aí, como é que eu descubro a potência? É muito simples. Basta lembrar que a potência é o produto do VI. Então, quando você pensa no R1, o resistor R1 tem uma tensão de 8 volts. E é percorrido, como a gente já viu aqui, né, por uma corrente então de 2 amperes. Portanto, no R1, nós vamos ter uma potência 1, né? Deixa eu consertar esse P aqui, porque ele está maluco. A potência nele vai ser VI. Então, essa potência ela vai ser de 8 volts vezes 2 amperes, que dá uma potência de 16 watts. Eu estou com a potência de 16 watts. Esta é a potência para o resistor R1. Para o resistor R2, o que nós vamos ter? Uma tensão de 12 volts
uma corrente de 2 amperes. Então, a potência 2, VI, ela vai ser, então, de 12 volts, 2 amperes, e aí nós teremos, então, uma potência, ok? P2, que valerá 24 watts, beleza? Essa aqui é a potência no resistor R1, esta aqui é a potência no resistor R2. Bom, encontrada a tensão da bateria, a voltagem ou a tensão em cada resistor e a potência em cada resistor, nós temos então que a primeira questão passada no quadro está pronta, está resolvida. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, eu te dei a tensão da bateria, te dei o valor da resistência R1 e não dei o valor da resistência R2. Dei também a corrente que passa pelo circuito. A pergunta dessa questão era para a gente determinar quanto vale o valor da resistência R, quanto vale a tensão em cada resistor, ok? E quanto vale a potência de cada dissipada por cada resistor. Então nós vamos ter que preencher estas perguntas aqui, ok? Para a gente preencher isso é relativamente fácil, né? Bom, a primeira questão é quanto vale a resistência R? A gente já sabe que quem vê, ri. Então se eu quero achar o R, eu preciso conhecer o valor do V e o valor do I. Esse circuito também é um circuito divisor de tensão. Portanto, a corrente que passa em todo mundo é a mesma. Então, nesse resistor R2 está passando uma corrente de 4 amperes. Ótimo. Eu sei quem é o I. O I é 4 amperes. Agora, quanto que vale o V? Quanto vale a tensão nesse resistor? Alguns podem pensar que é 100 volts, mas não é 100 volts, porque o circuito é um divisor de tensão. E o circuito divisor de tensão divide a tensão da bateria pelos resistores. Então existe nesse resistor uma tensão V1 e automaticamente vai existir nesse resistor uma tensão V2. É esta V2 que eu preciso conhecer para encontrar a resistência R. Pessoal, nós não sabemos o V2, mas eu sei, olha só que bacana, vamos construindo o raciocínio. Eu sei que a tensão da bateria é a soma das tensões nos resistores. Então, se eu souber a tensão da bateria, e eu sei, 100 volts, e souber a tensão V1, que eu não sei ainda, eu consigo achar o V2. Então, eu vou tentar achar o V2, encontrando primeiro o V1. E como é que eu acho o V1? Quanto vale o V1? O V1 é RI. Então, para me achar o V1, eu preciso saber o valor da resistência R1, que eu sei. Reparem que a resistência R1 é de 20 ohms. Então, eu tenho aqui o meu R1, 20 ohms. E eu preciso saber a corrente, que é de 4 amperes. Eu conheço, é a mesma para todo mundo. Então, veja, se eu pego 20 ohms e multiplico por 4 amperes, eu descubro que o V1 é 80 volts. Cara, veja só. Se eu tenho uma bateria que é de 100 volts e tenho um V1 que é 80 volts, eu descubro quanto é o V2. Então, se eu pego 100 volts, puxo, subtraio 80 volts, eu vou achar o V2. E olha só quanto que é o V2. O V2 vai ser 20 volts. Lembre-se, a soma das tensões dos resistores tem que dar a tensão da bateria. Então, olha que bacana. Encontrando a tensão do resistor 1, que é de 80 volts, eu descobri a tensão no resistor 2, que é de 20 volts. Com a tensão no resistor 2, eu descubro o valor do R. Porque, vejam, se a tensão nele é 20 volts e o R eu não conheço, mas a corrente é de 4 amperes, eu tiro que 20 volts
dividido por 4 amperes vai dar o R. Então eu tiro daqui que o resistor 2 vai valer necessariamente 5 ohms. Esta é a resistência, portanto, deste resistor aqui. Encontrei a resistência do resistor 2. Beleza? Bom, falta então responder. Repare, eu já sei quanto é o R, que é 5 ohms. Já sei quanto que é o V1, que é 80 volts. Já sei o V2, que é 20 volts. Faltam agora as potências. E como é que nós vamos achar estas potências? Muito simples. É só lembrar que a potência é V vezes I. Então, a potência 1, ela é o V1 vezes a corrente. Então, a potência 1 é a tensão do resistor 1, que nós já sabemos ser de 80 volts, ok? Multiplicado pela corrente que passa no resistor 1, que é de 4 amperes. 80 vezes 4 amperes nos dá uma potência de 320 watts. Esta é a potência dissipada pelo resistor 1 de 20 ohms. Agora nós vamos achar a potência no resistor 2. Lembrando que a tensão no resistor 2 é de 20 e a corrente nele é de 4 amperes. Portanto, nós temos aqui que a potência V2 vezes I, nós vamos ter a potência 20 volts, 4 amperes. Isso nos dá uma potência P2 de 80 watts. Está aqui, pessoal, a potência nos resistores. Será que essas potências estão certas? A gente sabe aqui, né, olhando para essas potências, que a potência total dissipada é de 400 watts. De onde eu tirei esse 400 watts? 320 mais 80. 320 mais 80, 400 watts. Se eu quiser verificar se essas potências estão certas, eu vou testar com a potência da bateria. Qual que é a potência da bateria? A potência da bateria é a tensão da bateria, 100 volts, vezes a corrente na bateria, que é de 4 amperes. Reparem, a bateria tem a tensão de 100 volts e é percorrida por 4 amperes. Isso, obviamente, nos dá uma potência na bateria, potência fornecida de 400 watts. Como a potência da bateria é igual à potência dissipada, nós sabemos então que nós calculamos as potências dos resistores corretamente. Ok? Isso finaliza, né, aquela segunda questão que eu passei no quadro, que complementa, né, a nossa lista em sala. Fica, portanto, a última questão que foi passada no quadro, que é um circuito constituído por 2 lâmpadas e uma bateria. Opa, esqueci de pôr aqui a tensão na bateria, né? A tensão na bateria era de 10 volts. O circuito é com lâmpadas, mas é ainda um divisor de tensão. Então nós vamos ter que esses 10 volts vão ser divididos entre essas 2 lâmpadas. Vejam, a gente não consegue resolver um circuito com lâmpada, né? Nós conseguimos resolver um circuito com resistores. A prova disso é que eu resolvi 2 aqui agora. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é converter essas lâmpadas e transformar esse circuito para um circuito com resistores. E aí nós vamos reescrever esse circuito com a bateria de 10 volts. No lugar da lâmpada 1, nós vamos colocar um resistor. E no lugar da lâmpada 2, nós vamos colocar um outro resistor. Agora, é preciso saber quanto vale, né, a resistência desses resistores. E como é que nós vamos fazer isso? Simples. A gente já viu em sala que para determinar a resistência de uma lâmpada, a gente usa a potência e a tensão para as quais, né, ela foi construída. Essa potência e essa tensão são chamados de dados nominais, são as especificações da lâmpada. Esses dados, pessoal, eles não mudam nunca. Do jeito que eu ligar a lâmpada, continua sendo isso. Então, se eu ligar a lâmpada corretamente, ela vai fornecer 5 watts se tiver uma tensão de 5 volts. Se a tensão não for 5 volts, automaticamente a potência não é 5 watts. Então, nós vamos usar
esses dados nominais para converter as nossas lâmpadas em resistores. Como que faz isso? Lembrem-se, se tensão é RI e potência é igual a VI, eu posso isolar aqui que I é V sobre R. Substituindo isso na potência, eu tenho que a potência é V vezes V sobre R, ou seja, a potência é V quadrado por R. Eu vou usar isto para achar a resistência das lâmpadas, conhecendo a potência e a tensão. Então, no caso, para a lâmpada L1, eu vou pegar que a potência é V quadrado sobre R, beleza? Substituindo esses valores, nós temos que a lâmpada 1 é de 5 watts e funciona com 5 volts, e eu vou tirar aqui o R. O R vem multiplicando, então eu vou ter aqui, na verdade, que o R vai ser 5 volts ao quadrado, vou ignorar aqui, né? Eu vou ignorar as unidades, vou colocar 5 vezes 5, dividido pela potência, que é de 5 watts. Então vejam, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, dividido por 5. Eu vou cancelar um desses 5 e descubro então que a resistência da lâmpada 1 é de 5 ohm. Beleza? Então tem aqui, ó, o meu resistor R1 vai ser um resistor de 5 ohms. Farei o mesmo para a lâmpada L2. No caso da lâmpada L2, nós temos aí, ó, que a potência dela também é 5 watts. Só que ela foi feita para funcionar com 10 volts. Então eu vou ter aqui, ó, 10 volts quadrado, né, dividido por R. Reorganizando, o R vem multiplicando, o 5 vem dividindo, vou ignorar as unidades. Eu vou ter então que o R vai ser igual a 10 ao quadrado, é 10 vezes 10, dividido pelo 5, que vem dividindo. Se eu pego 10 e divido por 5, eu vou ter 2, e 2 vezes 10 dá uma resistência de 20 ohms. Então vejam, eu descobri a resistência das duas lâmpadas. Esta resistência é também chamada de resistência nominal. Essa resistência, a gente admite que ela não muda quando eu ligar as lâmpadas em qualquer circuito, tá ok? Na verdade, nós vamos ver que a resistência muda, mas a princípio, essas resistências nominais são 5 e 20 ohms. Nós vamos trabalhar aqui com elas em nosso circuito. Vejam que ao fazer isso, eu transformo o meu circuito de lâmpada em circuito com resistores. Pessoal, eu vou dar uma copiada nesse circuito e vou movê-lo aqui para baixo para a gente poder então resolver essa questão. Eu vou pegar aqui o meu circuitinho, que agora é com resistores, beleza? E vou puxar aqui então para baixo. E aí nós vamos então resolver esse circuito, beleza? Então vamos lá. Está aqui meu circuitinho, beleza? Olha ele aí, ó. Bom, o que eu quero saber? Eu quero que você identifique a corrente que passa nesse circuito. Eu quero que você identifique, né, a tensão em cada lâmpada. E quero que você identifique a potência verdadeira de funcionamento de cada lâmpada. Então nós vamos esquecer aqui, né, por enquanto, que o meu circuito é com lâmpada. E nós vamos trabalhar com esses resistores. Primeiro passo, vamos dar uma reduzida no nosso circuito. Ou seja, vamos encontrar a resistência equivalente. Num circuito divisor de tensão, que tem apenas um caminho para a corrente, a resistência equivalente é a soma das resistências. Então, nós temos que o REC vai valer 5 ohms mais 20 ohms. E isso vai valer 25 ohms. Então, eu tenho um circuito reduzido com uma bateria de 10 volts e uma resistência que vale 25 ohms. Com esse circuito reduzido, eu vou achar a corrente que circula pelo meu circuito original. Vou descobrir quanto que é esse I. Quanto vale essa corrente? Quem ver I.
para 10 volts, 25 ohms, nós vamos ter uma corrente I. Essa corrente I será de 10 volts dividido por 25 ohms, o que nos dá 0,4 ampere. Então nós temos aqui nesse circuito uma corrente de 400 miliamperes ou 0,4 ampere. Eu expresso 0,4 ampere com corrente de 400 miliamperes, mas eu trabalho o tempo todo com o 0,4 ampere. Beleza? Como essa corrente é a mesma para todo mundo, nós vamos usar essa corrente para calcular a potência e a resistência nos resistores R1 e R2. O R1, que é a primeira lâmpada, tem uma resistência, como nós já encontramos aqui, de 5 ohms. E ele é percorrido por uma corrente de 0,4 amperes. Bom, então, quem vê ri, nós temos que a tensão no resistor 1 é de 5 ohms vezes 0,4 amperes. Isso nos dá uma tensão, ok? De 5 vezes 0,4, 2 volts. Dos 10 volts da bateria, nós temos então 2 volts aplicado no primeiro resistor. Isso é, nós temos que a primeira lâmpada, que precisa de 5 volts para funcionar corretamente, nós temos que ela está funcionando só com 2. O que significa que essa lâmpada vai estar brilhando menos do que 5 watts. Vejam que se 10 volts eu deixei 2 volts aqui para essa lâmpada, eu já posso concluir que essa outra lâmpada aqui vai estar recebendo uma tensão de 8 volts. Vejam que ela também vai estar funcionando com uma potência menor do que ela realmente funciona, porque ela vai estar apenas com uma tensão de 8 volts. Cleoni, por que você sabe que essa tensão é de 8 volts? Porque a soma das tensões nas lâmpadas tem que dar tensão na bateria. Se aqui eu já descobri que tem 2, somar 2 com quanto para dar 10? 8 volts. Vamos fazer de conta que eu não sei disso, né? E eu vou então calcular a tensão na segunda lâmpada, usando a resistência de 20 ohms, que é a resistência dessa segunda lâmpada. Lembrando também que a corrente que passa por ela é de 0,4 amperes. Então você vai ver aqui que o V2 é RI, o V2, portanto, vai ser 20 ohms vezes 0,4 amperes. Isso dá um V2 que dá exatamente 8 volts, como eu já havia previsto. Veja, a tensão na segunda lâmpada é de fato de 8 volts. Essa é também a tensão no meu segundo resistor aqui, ó, que corresponde à segunda lâmpada. Bom, já que eu sei as tensões e sei as correntes, eu posso então determinar as potências reais de funcionamento das lâmpadas. A potência da lâmpada 1 será a voltagem vezes a corrente nela. Então nós temos 2 volts vezes 0,4 amperes. Isso dá uma potência de 0,8 watts. Então veja, eu tenho uma lâmpada que é de 5 watts, dissipando ou emitindo luz apenas com 0,8 watts. O brilho da lâmpada vai estar fraquinho. No caso da segunda lâmpada, um P2, será a tensão vezes a corrente. Então a potência vai ser de 8 volts vezes 0,4 amperes. Nós vamos ter uma potência de 4 vezes 8, 3,2 watts. Essa aqui é a potência da lâmpada 2. Vejam que a lâmpada 2 também vai estar brilhando menos do que ela normalmente brilha. Ok? Bom, vamos ver se essas potências estão certas. Se essas potências, vamos ver se essas potências estão corretas. Para fazer isso, a gente faz o teste da bateria, né? Então, a potência da bateria é a tensão da bateria vezes a corrente na bateria. A potência na bateria, então, será de 10 volts multiplicado por 0,4 ampere. Vejam, a tensão da bateria, 10 volts. A corrente na bateria, nós encontramos aqui 0,4 ampere. Então, 10 volts vezes 0,4 ampere dá uma potência na bateria
e essa potência é de 4 watts. Repare, se você somar 3,2 mais 0,8, nós temos, portanto, 4 watts. Ou seja, as potências estão corretas. Essa é a resolução das questões que foram passadas no quadro, que complementam esta lista de exercício que nós fizemos em sala. Ok, pessoal? Espero aí que a correção ajude vocês. Tchauzinho.